Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à Igreja Red, que alegria para nós receber cada um de vocês aqui. E eu estou muito feliz por duas razões. Primeira razão, porque hoje nós começamos uma nova série de mensagens chamada Santidade. E esse tema é tão importante. Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos em tudo que fizerem. E o versículo 16, Pedro diz: sejam santos como eu sou santo. Pedro está citando Levíticos 11:14 no Antigo Testamento, quando Deus disse isso a seu povo: sejam santos porque eu sou santo. Ou seja, essa ordem tão importante está presente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. É uma ordem importante para nós. Nós somos chamados para ser um povo santo. Agora, o que significa ser santo? O que é santidade? Esse é o tema que nós vamos tratar ao longo dessa série. E nós vamos começar hoje com o tema Santidade não é legalismo, ou legalismo não é santidade. O que é legalismo? Bom, para falar sobre isso hoje nós temos um convidado especial e essa é a segunda razão pela qual eu estou muito feliz. Vocês sabem que aqui na Red nós temos como princípio que nós trazemos apenas amigos para falar aqui. Pessoas que nós admiramos e pessoas que nós fazemos questão de dar voz, de dar a plataforma para que nossa igreja possa, olhando para essa pessoa, encontrar uma referência também de um pastor, uma referência teológica, de ensino, de conteúdo. E hoje eu tenho essa grande alegria de apresentar a vocês esse amigo, pastor Pedro Pamplona. Uma série de palmas para o pastor Pedro. Gente, provavelmente muitos de vocês já conhecem o Pedro. Ele tem uma presença muito forte no ambiente online, onde ele compartilha teologia, a palavra de Deus, sempre apontando para Jesus. E Deus tem usado grandemente a vida dele. Ele é pastor, um dos pastores da Igreja Batista Filadélfia. Ele também faz parte do canal Dois Dedos de Teologia, junto com o Iago Martins. E para nós é um grande privilégio tê-lo aqui hoje. Ele está lançando um livro chamado Cristianismo Leve, o antídoto bíblico contra uma cultura de legalismo. Então não tem pessoa melhor hoje para falar conosco sobre esse tema. Legalismo não é santidade. E o Pedro vai falar, explanar sobre isso. E Pedro, eu quero dizer que eu estou muito feliz por você participar do nosso encontro como comunidade, fazer parte de alguma forma da nossa história. O nosso desejo é que Deus use a tua vida. Posso orar por ti? Pai querido, obrigado pela vida do Pedro. Obrigado pela forma como o Senhor tem se expressado através da vida dele. O Senhor tem usado ele para nos ensinar mais da tua palavra, nos ensinar mais sobre Jesus. E exatamente hoje, por isso que ele está aqui, Deus. Enquanto ele lança o livro, hoje nós queremos ser ministrados por ti, nós queremos ouvir a tua voz falando conosco, por meio da tua palavra e nos ensinando a respeito desse tema tão importante que é a santidade. Usa a vida do Pedro, fala profundamente conosco, que nós possamos sair daqui hoje impactados e transformados pelo teu Espírito e pela tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Gente, no final, você vai ter a oportunidade de adquirir o livro do Pedro por um preço especial e o Pedro vai estar aqui para assinar o teu livro, tá bom? Pedro, muito obrigado, Deus te use aqui com a gente. Obrigado, Thiago. Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos nós. Que alegria estar aqui na Red. Que alegria ser recebido por vocês, conhecer a igreja, conhecer vários irmãos que eu já conheci. Tenho ficado muito empolgado com esse domingo aqui, né? Estou aqui em Indaiatuba desde ontem. Tem sido um presente de Deus maravilhoso. Antes de ir para a mensagem, eu quero fazer uma referência. Quando eu
estava escolhendo quem escreveria os endossos desse livro que o Tiago falou aqui, eu lembrei que eu escutava um pastor de vez em quando e via o conteúdo dele na internet e acompanhava algumas coisas da igreja desse pastor. E eu pensei assim, eu acho que ali tem um local que vive esse cristianismo leve que eu estou tentando descrever e defender. Creio que eu vou chamá-lo para escrever o endosso. E aí eu não conhecia o Tiago pessoalmente ainda, mas enviei uma mensagem para ele, e acho que a gente já tinha trocado o WhatsApp em algum momento. Eu disse, cara, você pode escrever um endosso para o meu livro? Porque eu acho que tem tudo a ver com o seu ministério. E aí ele, claro, escreveu, né? Fiquei muito feliz por isso. E depois, pelas coincidências da vida, eu encontrei com ele nos Estados Unidos, né, sem combinar nada. E aí eu falei, cara, eu posso ir na Red pregar sobre isso? E acho que foi a primeira vez que eu me escalei, quando eu estava no Ceará, para falar assim, eu posso ir na sua igreja? A sua igreja estaria aberta para receber o lançamento, uma pregação sobre isso? Morrendo de vergonha, gente, que eu sou tímido demais. E eu fiz porque eu acredito, e eu estou comprovando aqui nesses dias, que aqui tem um lugar que tenta viver essa leveza do cristianismo que eu já quero tentar explicar para vocês. Então, eu me sinto muito privilegiado de estar aqui, me sinto muito feliz dessa porta ter sido aberta e eu espero que Deus possa falar conosco a partir desse momento aqui da palavra. Ele já vem falando, né, desde o início, mas agora com a pregação. Amém? Então vamos para a palavra de Deus. Esqueça do lançamento agora por um tempo. Vamos focar só na palavra, vamos focar no texto bíblico. Eu convido você a abrir a palavra em Atos, capítulo 15. E abra aí, ou abra a Bíblia no seu celular, no seu livro, e fique com ela aberta que nós vamos passear por Atos 15, falando sobre esse tema, tá, de santidade, legalismo e cristianismo leve, essa leveza do evangelho. Os homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: a menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. No caminho, eles pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos, o que muito alegrou a todos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo aquilo que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Permita orar pela mensagem mais uma vez. Senhor, nós estamos diante de Ti e a Tua palavra, Senhor, ela é poderosa. Ela criou os céus e a terra, ela sustenta tudo que existe, ela abriu o mar, Senhor, ela ressuscitou Jesus dos mortos. A Tua palavra vem nos guiando ao longo de tantos séculos. E aqui nós estamos diante dela, Senhor, pecadores limitados. E a minha oração, Senhor, é que o Teu Espírito supere as nossas limitações com poder, Senhor. Que esse poder da Tua palavra se revele sobre nós agora, para que saiamos daqui transformados por ela, Senhor. Se alguém entrou aqui perdido, tateando como quem quer buscar um sentido e um propósito para a vida, que o Senhor, no nome de Jesus, o encontre nesse lugar, aqui e agora, e ele saia daqui salvo e redimido pelo sangue de Jesus. Põe fogo nesse sermão, Senhor, põe esse sermão no fogo, faz arder os nossos corações por Ti e pela santidade bíblica. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Há muitos anos atrás, meus irmãos, eu escutei uma frase durante uma conversa que eu nunca esqueci. Essa frase me marcou negativamente. Talvez você já tenha escutado a mesma frase ou algo parecido. A frase dizia o seguinte: é melhor errar pelo excesso de zelo do que errar pela falta de zelo.
E a pessoa que me disse isso estava tentando, argumentar como nós lidaríamos com questões de pecado na igreja, como nós estabeleceríamos um padrão de relacionamento com a cultura, um padrão bíblico de santidade. É melhor errar pelo excesso de zelo. E eu entendi que aquela pessoa tinha uma boa intenção. Ela estava querendo trabalhar o conceito de santidade, se preocupando com isso, com o cristão ser mais santo, viver de forma mais agradável diante de Deus. Mas eu nunca esqueci dessa frase. E aqui fica a pergunta: é melhor errar pelo excesso de zelo do que pela falta de zelo? A resposta que eu tenho para dar hoje é que é melhor não errar. A falta de zelo é pecado, o excesso de zelo não bíblico também é pecaminoso. Santidade está aqui nesse equilíbrio. Nós não fomos chamados para errar nessa área. Nós fomos chamados para viver o padrão bíblico de santidade. Se nós queremos realmente agradar a Deus, nós precisamos viver de acordo com o que Ele nos coloca para viver. Nem menos e também nem impondo mais sobre as pessoas, nem obrigando pessoas a fazer aquilo que Deus não obriga elas a fazerem, nem usando critérios não bíblicos para dizer quem é crente de verdade ou quem não é, ou qual a igreja verdadeira e qual não é. Quando nós subtraímos da palavra de Deus, isso é libertinagem, isso é um grande pecado. Mas quando nós também adicionamos a palavra de Deus, isso é legalismo e também se trata de um grande pecado. É esse fardo que muitas vezes nós colocamos sobre nós mesmos e sobre os outros, de viver coisas para além daquilo que Deus exigiu. Deixa eu definir com você o que é legalismo para a gente depois entrar no texto. Não é tão fácil, não é tão difícil trazer uma definição. Difícil é conseguir discernir, conseguir se afastar, conseguir entender os detalhes, as nuances, mas uma definição inicial, ela é mais clara. Eu poderia dizer que legalismo é essa visão de que a minha relação com Deus, a nossa relação com Deus depende das nossas obras. Depende do merecimento que eu conquisto ao fazer ou deixar de fazer certas coisas, com o meu cumprimento da lei. Isso é legalismo. John Piper tem uma definição interessante. Ele diz o seguinte: legalismo é a convicção de que a observância da lei é a base da nossa aceitação por Deus. A base de Deus ser por nós e não contra nós. O legalismo é essa negação de que a salvação é somente pela graça e mediante somente a fé. O legalista busca sua redenção em algumas coisas que ele faz, que ele é bom, que ele faz por onde, que ele busca o mérito, ou que ele deixa de fazer algo, se sente talvez diferente dos outros. A sua boa conduta define a sua relação com Deus. Inclusive você pode estar pensando exatamente isso aqui agora. E não é assim, pastor? Não, não é assim. Numa entrevista que eu fiz com um candidato à membresia da nossa igreja, nós conversamos com todos aqueles que querem ser membros da nossa igreja, tem uma pergunta no final que nós fazemos que é a seguinte: o que é o evangelho para você? E aí a pessoa vai desenvolver aquilo que ela entende do evangelho. Um parêntese aqui. É triste como pessoas que estão há 10, 20, 30 anos em igreja não conseguem definir o que é o evangelho. Isso é muito comum. E diz muito sobre o tipo de pregação que há em muitas igrejas por aí. Mas fechando parênteses, esse jovem, ele estava exatamente nessa situação. Eu percebi que ele tinha extrema dificuldade em definir o evangelho. E aí eu fiz uma pergunta para ele para ajudá-lo. Eu perguntei assim: faz o seguinte, faz esse exercício comigo. E eu convido vocês a fazer esse exercício agora. Imagina que você morreu. E diante da morte você se viu agora diante de um grande portal celestial. Você se empolgou com isso, correu ao portal, bateu na porta. E a porta começou a abrir e um anjo colocou a cabeça e o corpo assim para fora para falar com você. E você se empolgou e correu para entrar, e quando você correu para entrar, esse anjo fechou a porta na sua cara e perguntou: por que eu deveria deixar você entrar aqui? E eu fiz a pergunta àquele jovem:
E aquele jovem respondeu: porque eu sou bom, pastor. Eu fiz por onde merecer. E eu falei para ele: você nunca entendeu o que é o evangelho. Isso é legalismo, irmãos. É basear a nossa aceitação por Deus naquilo que nós fazemos, achando que nós somos bons, achando que nós temos mérito. E isso vai se desenrolar em toda uma vida de comunhão da igreja. Nós vamos chegar lá. E depois de definir legalismo, eu quero afirmar uma coisa. Lembra da comparação, né? Legalismo, libertinagem, subtrair, adicionar. Eu creio que hoje, no meio evangélico que nós vivemos, o legalismo é um pecado mais perigoso do que a libertinagem. Eu quero defender essa tese com vocês rapidamente. O grande motivo para eu estar afirmando isso, e talvez isso seja até contra-intuitivo, as pessoas vão dizer: o pastor está louco, mas eu quero explicar, é que o legalismo, ele chega até nós numa embalagem de santidade. O legalismo se apresenta para nós como zelo, como aquela frase que eu disse no início. Ele se parece com seriedade com Deus, com profundidade com Deus. Ele é confundido como santidade, ele acaba sendo aceito, ele acaba sendo instaurado como cultura de igreja. Porque parece que nós estamos vivendo agradando a Deus quando nós não estamos. O legalismo é um veneno mortal que muitas igrejas e crentes tomam como se fosse remédio. Ele vem embelezado. Além disso, e por causa disso, o legalismo está muito espalhado pelo Brasil. Há muitas igrejas, denominações, pastores. E eu diria, não só para apontar o dedo, mas eu diria que nós, todos nós, temos tendências legalistas. Elas se manifestam em alguns momentos, em alguns períodos da vida, em algumas situações. Nós temos sempre essa tentação. Isso está enraizado, muitas vezes, na nossa cultura como crentes. Isso está tão enraizado que, muitas vezes, quando nós falamos de coisas simples sobre a liberdade cristã, pessoas se chocam. Pessoas estão acostumadas a viver tanto numa cultura legalista que quando a Bíblia é apresentada, quando o padrão bíblico é apresentado, elas se decepcionam. E por fim, o legalismo é extremamente perigoso porque ele tem uma capacidade enorme de oprimir a vida do crente. O legalismo machuca, divide, ensoberbece, seca a alma, nos adoece, traz pesos e fardos. O legalismo é extremamente danoso para a vida do discípulo de Jesus e da igreja de Jesus. Legalismo, meus irmãos, não é santidade. E se nós não combatermos o legalismo, ele vai continuar distorcendo o que é a santidade bíblica, a santidade verdadeira. E nós estaremos nos afastando de Deus, achando que estamos nos aproximando dele. Por isso a importância de falar sobre isso. E que bom que há um espaço para falar sobre isso no início de uma série sobre santidade. Como nós combatemos o legalismo? Como nós quebramos essa cultura? Com a palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer agora em Atos capítulo 15. Nós já lemos o verso do 1 ao 5 e ele estabelece a situação que está acontecendo. Mas antes, deixa eu fazer uma comparação aqui, ou uma acessão teológica interessante de teologia bíblica. Quando nós pegamos o livro de Atos, não na contagem dos capítulos, mas na contagem da quantidade de conteúdo que tem antes de Atos 15 e depois de Atos 15, esse capítulo e essa história do concílio está bem no meio do livro de Atos. E ela conta e relata exatamente um período, um momento de decisão, de transição. O evangelho agora dos judeus passando para os gentios. Para os não-judeus. Quando eu falar gentios aqui, entenda não-judeus. Essa transição agora de que uma mensagem que se originou de um salvador judeu, de um messias judeu, de apóstolos judeus, de um povo judeu, das sinagogas, agora ela vai para todas as nações, para todo o mundo. Então surge essa situação onde um grupo de judeus, um grupo de fariseus está questionando o seguinte: esses gentios, esses que não são nossos compatriotas, não são judeus, eles não precisam se circuncidar para serem salvos e serem aceitos como povo de Deus? Lembre que todo judeu, ao 8º dia, fazia a circuncisão como marca da aliança com Deus. E eles estão exigindo agora que todos os não-judeus também façam.
Só que Deus nunca cobrou isso dos gentios. A circuncisão passou. Mas não só isso, no final do verso 5, esse grupo de fariseus está dizendo: é necessário que eles guardem toda a lei de Moisés. Eles precisam guardar toda a lei do Antigo Testamento para serem aceitos como povo de Deus. Então a questão do concílio, irmãos, é o fundamento da inclusão dos gentios. Esse é o tema. Como eles são aceitos, como eles são considerados verdadeiros convertidos, verdadeiros cristãos. E o que está sendo debatido é: eles precisam da circuncisão, eles precisam guardar toda a lei de Moisés. Eu não quero fazer uma defesa aqui teológica abrangente sobre isso, sobre a circuncisão, mas se você for a Gálatas, capítulo 5, Paulo diz algumas coisas bem fortes, como por exemplo, verso 2, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Por quê? Porque naquela época em Gálatas estava sendo pregado um outro evangelho, como Paulo diz. O outro evangelho que dizia: você só é salvo com a fé mais as obras, com a fé mais a circuncisão, com a fé mais a guarda de várias coisas. E Paulo falou: se vocês estão acreditando nisso, Cristo não está com vocês, porque Cristo não divide a sua redenção, a sua obra com as nossas obras. Não faz parte do plano redentor de Deus contar com quanto eu sou bom, com quanto eu sou meritoso para garantir a minha salvação. Isso é a negação do evangelho. E aí ele diz: Cristo está longe, se vocês estão pensando assim. No verso 4 ele diz: vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. E no verso 6, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem de alguma coisa. Não é por causa dessas coisas que nós somos salvos e aceitos como povo de Deus. O legalismo nos torna separados de Jesus Cristo. Não é santidade, não é aproximação com Deus. Então os apóstolos e presbíteros vão se reunir para combater isso. E aqui nós temos 2 níveis de legalismo, eu gostaria que você entendesse isso. Há uma manifestação de legalismo vertical. É esse legalismo da minha relação eu e Deus. É onde eu acredito que essa minha relação com Deus, e eu acreditava muito nisso antigamente, ela é baseada nas minhas obras. Eu sou aceito por Deus por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, e Deus continua comigo por aquilo que eu faço e deixo de fazer. Entre eu e Deus estão os meus méritos, não os méritos de Jesus. Eu estou intercedendo por mim mesmo, não crendo na intercessão de Jesus. Mas há um legalismo que é o mais presente entre nós nas igrejas, que é o legalismo no nível horizontal. A relação eu e vocês, nós, crente com crente, membro com membro, membro com visitantes, a relação humana, que diz agora que a minha relação com você depende do meu padrão de santidade. Depende dos meus critérios que eu criei para além da Bíblia para dizer se eu vou me relacionar com você ou não, para dizer se eu aceito você ou não na minha igreja, para dizer se você é um crente ou não, para dizer se a outra igreja é uma igreja verdadeira ou não. Nessa relação horizontal, nós estabelecemos os nossos próprios padrões que Deus não estabeleceu e usamos como critério de julgamento. Enquanto o legalista vertical diz: Deus só te aceita se você cumprir os mandamentos ou alguns dos mandamentos, o legalista horizontal está dizendo: eu só te aceito se você cumprir os meus mandamentos. E há muitos que estão com esse tipo de visão. Eu só te aceito, eu só aceito a tua igreja se ela for igualzinha a mim e a minha igreja. Eu quero que você note algo importante antes de nós continuarmos no texto. O verso 5 diz: alguns dos irmãos da seita dos fariseus. Outras traduções diz: alguns dos fariseus convertidos. Essas pessoas que estão com essa ideia errada são crentes, creram em Jesus. A gente não sabe muito bem a composição desse grupo. Será que tem falsos crentes ali? Será que tem gente que só quer perturbar a igreja? Mas pelo menos uma parte desse grupo, ou talvez o todo, sejam de judeus, fariseus que realmente se converteram. E eles sempre aprenderam sobre a circuncisão. Isso é novidade para eles. E o que eu quero que você preste atenção é que eles têm, eu acredito, boas intenções. Eles fazem parte daqueles que diriam: é melhor errar
pelo excesso de zelo, vamos cuidar da santidade. Sempre foi assim, então deve continuar sendo assim. Mas de boas intenções, irmãos, o inferno está cheio. As nossas boas intenções precisam ser filtradas pela palavra de Deus, precisam estar alinhadas com a palavra de Deus. O legalismo pode brotar no meio de crentes verdadeiros. Eu acabei de dizer aqui que a Red parece ser uma igreja que vive um cristianismo leve, mas nenhuma igreja, nem a minha, nem essa, está livre, liberta do legalismo. Ele pode brotar no meio de nós, dos nossos corações, das nossas reuniões, em certos momentos, em certos períodos, em certas situações. Você pode ser um legalista e nem sabe, ou você daqui a pouco pode agir com legalismo na vida de alguém. Por isso essa mensagem é tão urgente para nós. O legalismo pode brotar do meio dos verdadeiros crentes. E por isso, irmãos, os apóstolos e presbíteros responderam a essa questão. Leia comigo o verso 6 até o verso 11. Diz assim: os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Depois de uma longa discussão às vezes teológica é importante. Debater sobre essas coisas tem importâncias quando isso mexe com a vida da igreja. Pedro então se levantou e se dirigiu a eles dizendo: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Ele se coloca como o apóstolo que está pregando a palavra aos não-judeus. Deus me enviou nessa missão. Eu estou anunciando para que eles creiam. Deus quer a salvação de todos os povos. Não está restrito a nós. Verso 8, Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo, como deu a nós. E Pedro está lembrando do episódio na casa de Cornélio. Ele vai a esses gentios e prega, e o Espírito Santo desce sobre eles, batiza no Espírito. E eles então são confirmados como verdadeiros crentes. O que Pedro está dizendo é fazendo essa teologia do Espírito, dizendo que eles têm o Espírito Santo. Eles receberam a herança de Deus, eles receberam essa marca de Deus do Espírito. Eles não precisam mais da circuncisão. A marca agora dessa nova aliança é o Espírito Santo habitando em nós. Eles receberam assim da mesma forma como nós recebemos. Verso 9. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Que palavra maravilhosa Pedro diz aqui. Não há distinção entre nós e eles. Deus não faz essa acepção de pessoas. Então, por que agora vocês provocam a Deus sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem os nossos antepassados conseguimos suportar? Cremos que todos, nós e eles, que coisa maravilhosa, todos nós e eles, o igual e o diferente, o que se parece comigo e o que é completamente diferente de mim, nós e eles somos salvos da mesma forma pela graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não é pelos nossos méritos, irmãos. Se você está aqui hoje achando que você vai encontrar salvação nos seus méritos, desista disso, se renda a Jesus. Todos nós, eu e você, nós e eles, do jeito que você chegou, a salvação é de graça pela obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Essa é a boa nova do Evangelho. Esse é o início de uma nova criação, de uma nova vida em nós. A salvação não pertence só aos judeus. A salvação não pertence só a um grupo específico, a um tipo de pessoa específica, a uma classe econômica específica, a uma etnia específica. A salvação é para todo aquele que nele crê e recebe a bênção de não perecer, mas ter a vida eterna. Não há essa distinção, não há essa acepção de pessoas. É para o branco e para o negro, é para o nordestino e para o sulista, é para o rico e para o pobre. É para a criança, para o adulto, para o idoso, é para o homem, é para a mulher, é para o mais pecador possível como Paulo era, ou para aquele que cresceu na igreja. O Evangelho é a salvação para todos nós. Não é pelos nossos méritos. Há um trecho aqui importante. O verso 10 diz assim: por que vocês provocam a Deus? Outras traduções diriam: por que vocês tentam a Deus? Isso é muito sério na resposta de Pedro. Porque ele está dizendo a esses irmãos que estão exigindo coisas que Deus não exige o seguinte: vocês estão provocando o Senhor.
No sentido de que vocês estão colocando Deus à prova ao dizer que o plano de redenção dele não é suficiente. Que a obra que ele planejou na sua eterna e infinita sabedoria não é apropriada. Vocês estão tentando adicionar coisas à obra de Deus, vocês estão tentando a Deus. Isso é pecado, isso é blasfêmia. Vocês estão fazendo de Deus um Deus insuficiente a nós, porque vocês estão se colocando agora com exigências que ele não fez. E essa provocação, ela se traduz no fardo, no peso. Vocês estão sobrecarregando os discípulos gentios com esse jugo, com esse peso. Não façam isso. Deus não os chamou para isso. Não é um requisito para a salvação. Não queira construir mais coisas que Deus não construiu. É aqui onde nasce a ideia do cristianismo leve. Existe um fardo sendo colocado. Jesus está trazendo leveza. Existe um fardo do legalismo. Existe uma sobrecarga. Jesus é o herói da leveza. Os discípulos, os presbíteros estão aqui, os apóstolos, eles estão seguindo o ensino de Jesus. O legalismo, ele diz isso. Ele diz que o padrão de santidade de Deus não é adequado. Eu preciso criar o meu. Eu preciso adicionar ao padrão de Deus. Todo legalista quer fazer o trabalho que ele acha que Deus não está fazendo direito. Todo legalista quer sentar no trono de Deus. Todo. É isso que nós fazemos quando nós queremos impor fardos a outras pessoas, a outras igrejas. Nós estamos tomando o lugar do Senhor, provocando o Senhor. E é interessante que isso vem de uma hipocrisia muito grande. Pedro olha para os seus compatriotas judeus e diz: vocês estão cobrando um fardo, impondo uma lei, um requisito para aceitação que nem nós, nem nossos antepassados nunca conseguiram cumprir, jamais foram capazes de suportar. Porque a salvação no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, nunca foi pelo cumprimento da lei, irmãos. Nenhum judeu cumpriu a lei, nenhum hebreu cumpriu a lei por completo. Quando Paulo fala da justificação de Abraão, ele diz: Abraão foi justificado pela fé. Era amigo de Deus, era homem de fé, era homem temente, mas pecador. Mentiu algumas vezes sobre a sua esposa. Um homem cheio de pecados que não foi justificado pela lei. Se dependesse da lei, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem José, nem Moisés, muito menos Davi, seriam homens de Deus, seriam pessoas salvas, estariam na linhagem da história da redenção. Pedro está dizendo isso. Nunca foi por meio disso. Nós nunca nos baseamos nisso para a salvação. Nós nunca nem conseguimos cumprir toda a lei. Como vocês estão exigindo isso? Essa é a hipocrisia do legalista. Todo legalista é um hipócrita. Ele não cumpre toda a lei, mas ele quer que o outro cumpra. E ele muitas vezes elege alguns padrões de santidade que ele consegue cumprir para esconder aqueles que ele não consegue. Ele faz uma lista do que ele não pode fazer para esconder aquilo que ele está fazendo por outro lado. E ele impõe sobre você enquanto ele mesmo tem pecados que ele não consegue lidar. Porque nós ainda somos pecadores desse lado aqui da existência. Há uma hipocrisia grande que Pedro está denunciando, que Jesus denunciou em Mateus 23, quando ele diz: não imitem esses com as suas obras, porque dizem e não fazem. Eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos não movem um dedo para cumprir aquilo que eles estão impondo sobre os outros. Uma hipocrisia pecaminosa que destrói a vida do legalista e daqueles que estão sendo sobrecarregados. Mas ao contrário disso, eu queria dizer para você que a santidade bíblica, ela é profunda e equilibrada. Ela tem responsabilidade e liberdade. O padrão de Deus é bom, é perfeito, é agradável. O caminho é estreito, irmãos, mas é uma estreiteza em graça, em misericórdia. O legalismo não, o legalismo ele é raso, ele é desequilibrado, ele é peso excessivo, ele é cobrança excessiva, ele é julgamento excessivo, ele é falta de misericórdia.
eu quero fazer um teste importante com você. Parece aqueles testes do BuzzFeed, vou entregar aqui, né? Da revista Capricho. Você vai começar a ticar aí se você já faz isso, e depois você dá uma nota para você. Se a nota foi muito alta, se preocupe, tá bom? Vamos fazer esse teste. Eu vou fazer algumas afirmações do perfil legalista. E se olhe, quando você olhar aqui, vai aparecer aqui atrás, se olhe como se você estivesse se olhando no espelho, fazendo essa autoavaliação sua. Veja se essas afirmações são verdadeiras por você. O perfil legalista, ou legalismo, ele brota, ele está na nossa vida quando? Quando alguém possui opiniões diferentes das minhas acerca de coisas que não estão claras nas Escrituras, eu as julgo como erradas, imaturas ou não espirituais. Você é assim? Quando um cristão discorda de mim em uma questão doutrinária, tenho dificuldade de manter a comunhão. Questões doutrinárias secundárias que estão abertas para o debate. Quando alguém discorda de mim, eu não quero mais comunhão com ele. Quando avalio o erro do próximo, eu sempre estou mais tendencioso para o lado do juízo do que para a misericórdia. Estabeleço padrões altos para mim, acima dos padrões das Escrituras, e me incomodo ao ver que outros cristãos não seguem o mesmo padrão. Creio que todo comportamento é certo ou errado, preto ou branco, não deixo espaço para áreas cinzentas ou para analisar cada caso. Creio que Deus me ama mais quanto mais o obedeço. Você é assim? Você crê nisso? Penso em Deus muito mais como um juiz do que como um pai amoroso. Ele é as duas coisas, mas talvez você pense nele muito mais como um juiz do que como um pai amoroso. Para evitar desobedecer às leis de Deus, acrescento minhas próprias mini-leis, minhas cercas, e não entendo quem não faz o mesmo nos mesmos casos, e acabo criticando quem não faz a mesma coisa do que eu. Costumo dizer às pessoas com muita certeza e inflexibilidade o que podem, devem ou precisam fazer em áreas que a Bíblia nem trata. Essa para mim é forte. Estou mais preocupado com as imprecisões teológicas dos outros do que com as minhas próprias tendências pecaminosas. Costumo ser intolerante com os cristãos que já cometeram alguns tipos de pecado que eu considero horríveis e tenho dificuldade de conviver com essas pessoas. Quanto você é assim? Quanto as nossas igrejas são assim? Se entrar alguém por essas portas que você conhece, que tem uma vida de pecado que você abomina, alguém vestido diferente de você, se entrar alguém aqui diferente do nosso padrão, qual é a nossa reação? Pedro tem uma resposta para isso. A resposta de Pedro é a confissão central do Concílio de Jerusalém, está no verso 11. Eu vou repetir para você. Nós cremos que todos nós e eles, somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus Cristo. E nós somos mantidos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. E Deus continua por nós pela graça do Senhor Jesus Cristo. E Deus se aproxima de nós quando nós nos arrependemos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoa pela graça do Senhor Jesus Cristo. Deus nos ampara, nos cura, nos restaura pela graça do Senhor Jesus Cristo. Deus nos usa, Deus nos ama, Deus nos justifica pela graça do Senhor Jesus Cristo. A nossa santidade é resposta à graça do Senhor Jesus Cristo. A conclusão que Tiago tira depois, porque logo quando Pedro se cala, então Tiago, uma outra liderança, agora o irmão de Jesus, ele se levanta também e ele diz na sua conclusão:
Portanto, diante dessa resposta de Pedro, verso 19, considero que não devemos criar dificuldades ou perturbar os gentios para que se convertam a Deus, ou para os gentios que se convertem a Deus. Olha isso, irmãos. Olha a leveza aqui do cristianismo. Nós vimos no começo que Paulo contou um relatório e disse: eles estão se convertendo. A igreja se alegrou. E agora a conclusão é: não coloquem obstáculos para isso. Nós criamos obstáculos que Deus não criou. Aliás, Jesus é o destruidor de obstáculos humanos inúteis. Jesus destruiu os obstáculos sociais da sua época. Jesus destruiu os obstáculos de preconceito da sua época para ir ter com os pecadores. Foi duramente criticado, porque conversava com as mulheres, com mulheres adúlteras, com mulheres pecaminosas, com samaritanos, com fariseus, com publicanos, com pecadores da pior estirpe. Jesus estava lá e lá era criticado. Jesus é o herói da leveza porque Jesus rompeu com as barreiras que Deus nunca construiu e nos ensinou a fazer o mesmo. O verbo aqui no original, que traduz essa palavra perturbar ou criar dificuldades, é isso mesmo, é colocar obstáculos, causar problemas, para que as pessoas se convertam, para que vivam o evangelho da maneira correta. Essa é a consequência da leveza, de uma confissão da graça de Deus. Nós tiramos os obstáculos para que as pessoas se convertam e para que as pessoas floresçam na vida cristã. Para aquele chamado que Deus nos deu através de Paulo de desenvolver a salvação. Desenvolva, a salvação é pela graça, Paulo diz, não é pelos méritos, mas agora vocês foram salvos, desenvolvam a salvação de vocês. A santidade bíblica é a resposta à graça de Deus. Nós não podemos, irmãos, começar a impor os nossos padrões pessoais uns aos outros e começar a julgar uns aos outros pelos nossos padrões, começar a julgar as igrejas, a tudo que nós fazemos pelo meu gosto pessoal. Principalmente o pastor não pode fazer isso. Ele tem uma influência e um poder muito grande, os pastores, os presbíteros das igrejas, os líderes, mas todos os membros, ninguém pode fazer isso. Só quem pode legislar sobre a igreja é quem se entregou para morrer por ela na cruz. E eu tenho certeza que não foi nenhum de nós aqui. Ele é o único legislador da igreja. Ele foi o único que se entregou para salvar a igreja. Ele tem esse direito, esse poder e essa autoridade. Diante disso, diante de toda essa discussão do concílio, foi escrita uma resposta. Esse concílio ele produziu um documento. Da mesma forma que foi o concílio de Niceia, o concílio de Constantinopla, o concílio de Calcedônia, momentos importantes da história da igreja que deixaram credos e confissões, esse concílio aqui também deixou uma resposta para a igreja. Eu quero ler aqui a carta que foi escrita e fazer alguns breves comentários sobre ela. A partir do verso 23, diz assim: esta foi a carta que levaram. E olha o que eles redigiram. Nós, os apóstolos e presbíteros, e seus irmãos em Jerusalém, escrevemos esta carta aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns homens que daqui saíram, sem nossa autorização, têm perturbado e inquietado vocês com seu ensino. Portanto, depois de chegarmos a um consenso, resolvemos enviar-lhes alguns representantes com nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando Judas e Silas para confirmarem pessoalmente o que aqui escrevemos. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Alguns pontos interessantes dessa carta para nós. O primeiro deles, e o mais importante, está no verso 28. Pareceu bem a Pedro. Pareceu bem a Tiago. Não. Pareceu bem ao Espírito Santo não impor esse peso a vocês.
Foi um concílio, uma decisão guiada pelo Espírito Santo de Deus, debaixo da soberania de Deus. Pareceu bem a Deus. O legalismo não é da vontade de Deus, irmãos. Esse peso excessivo não vem da vontade de Deus. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo não age com o legalismo. Onde há fardos excessivos, não há obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso consolador, não o nosso opressor. Ele traz a leveza que o Evangelho traz para que nós floresçamos no fruto do Espírito. O peso, o fardo, a sobrecarga jamais pode ser considerada obra do Espírito Santo. Pareceu bem a ele não impor peso. Mas é interessante, irmãos, que tirando o peso da circuncisão, tirando esse grande fardo de ter que cumprir toda a lei para ser salvo e ser aceito, existem algumas recomendações. Elas são as seguintes: olha, vocês devem se abster de comer alimentos oferecidos a ídolos, consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar imoralidade sexual. É interessantíssimo, porque quando nós falamos de legalismo, de rejeitar o legalismo, nós não estamos falando de agora, viva do jeito que você quiser. E nós não estamos falando nem mesmo de que nós não podemos e devemos, em muitas ocasiões, limitar a nossa liberdade. O que estava acontecendo aqui era o seguinte: o berço do cristianismo foi o judaísmo. Esses homens que estão debatendo aqui são judeus. E os gentios que estão se convertendo vivem em profunda comunhão. Inclusive, os cultos da época eram nas sinagogas. Esses gentios iam até as sinagogas e lá aprendiam da palavra de Deus, louvavam o Senhor. Havia essa simbiose entre judeus e gentios. E o que os apóstolos estão dizendo aqui é o seguinte: olha, vocês não precisam se circuncidar. Deus não cobra isso. Vocês não precisam cumprir toda a lei. A salvação não é por aí. Nem os judeus fazem isso. Mas olha, é de bom tom, é agradável que vocês possam vocês possam se abster de comer as comidas sacrificadas a ídolos. Primeiro, porque isso pode ser um pecado, dependendo da forma que você está fazendo, e isso envolve todo um contexto de idolatria da época, que era muito presente naquela sociedade. Portanto, evite. Segundo, imoralidade sexual. Imoralidade sexual é pecado. E ainda tinha a ver com a imoralidade sexual dos cultos pagãos. Não faça isso. E não coma também dos animais sufocados ou estrangulados no seu próprio sangue. Agora sim, essa é uma lei judaica que não estava para os gentios não precisavam cumprir, mas os apóstolos dizem: vocês estão em tanta comunhão, que não deixe que um aspecto de alimentação cause uma divisão entre vocês. Se vocês estão na sinagoga, se vocês estão na casa dos judeus, se vocês estão nessa comunhão com eles, evitem isso. É para o bem de todos. Mas veja que isso não é uma imposição para a salvação. Veja que isso não é, eles dizendo, é uma lei de Deus que o crente precisa seguir, senão ele não é crente. Não, ele está dizendo, olha, vocês farão bem se fizerem assim. E nós, irmãos, nós somos chamados a limitar a nossa liberdade em muitas ocasiões. Paulo falou sobre isso em 1 Coríntios capítulo 8 e 9. Mas lá, aquilo que limita a nossa liberdade é o amor ao próximo e não imposições legalistas. Nós impomos algumas coisas a nós mesmos e às vezes aconselhamos que a igreja não faça alguma coisa não para dividir, mas para agregar, para cuidar do próximo, da fé do outro, como os mais fracos em Romanos 14. Seria um outro assunto aqui, mas é só para deixar essa afirmação. Nós, às vezes, limitamos a nossa liberdade, mas pelo amor à unidade da igreja e não por imposições legalistas. O guia da nossa liberdade, irmãos, é o amor cristão. Ele vai nos dizer, ele vai nos ensinar como nós devemos agir uns para com os outros. Qual é o resultado disso tudo? O que isso gerou na igreja que recebeu essa carta? Eu quero voltar primeiro ao verso 3, que nós já lemos, quando no caminho, Paulo e Barnabé pararam na Fenícia, em Samaria, para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos, o que alegrou a todos. Essa é uma consequência, irmãos, de um cristianismo leve.
de uma cultura que rompe com o legalismo. É nós sermos capazes de nos alegrarmos com a salvação do diferente, com a salvação do improvável, do inesperado. É você olhar para aquela pessoa que você jamais salvaria, mas Deus salvou, e você se alegrar com a salvação de todos. Esse é um ambiente que precisa ser cultivado na igreja. Esse é um ambiente de festa no céu, de festa na terra, quando alguém é batizado, de alegria, de saber que o evangelho está se espalhando por pessoas completamente diferentes de mim, por outros lugares, por outros becos. Você é capaz de se alegrar com isso? Você é capaz de se alegrar se o teu inimigo for salvo e agora fizer parte da tua igreja, do teu pequeno grupo? Você é capaz de se alegrar com isso? Os irmãos se alegraram com a salvação dos judeus. Esse cristianismo leve, ele propaga o evangelho para todos. Ele se alegra com a salvação de todos. Ele busca, inclusive, o diferente. A grande comissão do legalista é a seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura parecida contigo. A grande comissão de Jesus é ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós queremos às vezes trazer só os nossos pares. Precisamos nos alegrar e buscar os perdidos diferentes de nós. Sejam eles quem eles forem. A segunda consequência está no verso 32, quando diz: então Judas e Silas, ambos profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Eles pegaram aquela carta, eles foram até as igrejas, até os locais onde essa discussão estava acontecendo, e eles foram com esse ministério de fortalecer os irmãos, de caminhar com eles, de discipular, de fazê-los crescer em maturidade. Essa cultura de leveza, em vez do julgamento, da crítica, da exclusão, do peso, do fardo, ela traz essa cultura de discipulado, de caminhar junto. Há alguém caindo entre nós, vamos erguê-lo, levantá-lo, caminhar a segunda milha com ele, discipulá-lo para que a santidade floresça na vida dele. Vamos fortalecer os mais fracos. Vamos cuidar dos que estão caindo em pecado. Esses irmãos estão ali fazendo esse trabalho pastoral, buscando a edificação uns dos outros. O legalismo, ele isola, ele rejeita, ele forma guetos, ele forma panelas, ele não quer se misturar com os grupos, ele não quer se misturar com outras igrejas. O cristianismo leve não. É uma rede de encorajamento, é uma rede de discipulado, de crescimento mútuo, de edificação. É o que esses irmãos estão fazendo pela igreja. Eles estão doando a vida deles pelo crescimento da igreja, da forma correta, do padrão bíblico correto. Uma outra consequência, verso 35. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia. Eles e muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor naquela cidade. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Culturas legalistas afastam o ensino bíblico verdadeiro. Onde há um legalismo enraizado, há um ensino bíblico raso. Tanto por causa do legalismo, como por consequência do legalismo. Porque o cristianismo verdadeiro, ele se aprofunda, ele ensina, ele instrui na palavra. E quando há ensino da palavra, o legalismo vai sendo destruído. Aliás, irmãos, essa é uma consequência terrível do legalismo. Quero citar duas aqui. A primeira é a preguiça ministerial. É a falta de maturidade e crescimento dos nossos líderes. Por exemplo, eu conheci alguns jovens que vieram de contextos onde assistir futebol, torcer um time de futebol era considerado pecado. Você não pode ser crente se você faz isso, você tem que abandonar isso. Eu estaria, já completamente eliminado. Porque o lugar que eu gosto é o estádio de futebol, torcer de futebol, enfim. E aí, eu pensei comigo, que coisa rasa é essa? Que tipo de ministério pastoral é esse? Que tipo de proibição é essa? É a proibição do líder preguiçoso. Porque o certo seria, nós olharmos para a cultura do futebol e fazermos uma avaliação de cosmovisão cristã e dizer como nós podemos nos aproximar do futebol de maneira correta. Você pode pensar em qualquer outro tema.
E o pastor ensinar, discipular e a igreja trabalhar isso, como nós nos relacionamos com a arte, com a música, com o cinema, com o futebol, com o lazer, com o trabalho. Você vai criando isso, só que isso dá trabalho, isso demanda tempo, isso gera esforço. Muita gente não quer fazer. É muito mais cômodo dizer, está proibido de fazer isso. Abandona isso por completo. Parece santo, eu ainda me livro de um trabalhão. Às vezes a gente quer fazer isso com nossos filhos, a gente quer fazer isso com o nosso grupo, com a nossa igreja. E outra consequência terrível é que o legalismo atrasa o crescimento da igreja em conhecimento bíblico, teológico, maturidade espiritual, desenvolvimento intelectual da igreja. Eu fundei uma escola alguns anos atrás, irmãos. E por causa disso eu comecei a me interessar, né, e senti a necessidade de estudar mais filosofia, um pouco ali de pedagogia e outros temas mais profundos da cosmovisão cristã. E eu percebi, irmãos, que outras linhas do cristianismo estão bem mais à frente do que nós, no trabalho educacional, no conhecimento filosófico, no conhecimento apologético, na defesa da fé. Por quê? Uma das razões, e eu digo isso como quem cresceu na década de 90, início dos anos 2000, é porque em vez de estar estudando a Bíblia, em vez de estar crescendo em conhecimento, em vez de estar estudando filosofia cristã, em vez de estar estudando cosmovisão cristã, em vez de estar trabalhando essa maturidade, esse conhecimento, nós gastamos 2 décadas ensinando nossos filhos, crianças e adolescentes, que o cristianismo é não assistir Pokémon, não ouvir o CD da Xuxa ao contrário, cuidado com as mensagens subliminares. Se você fizer essas coisas aqui, você é crente. Não beber Coca-Cola, não jogar Beyblade. Foi nessa cultura rasa que eu fui criado, irmãos. E nós perdemos 20 anos nisso, discutindo coisas legalistas inúteis, quando poderíamos estar crescendo como igreja. Isso acontece até hoje. Quanta discussão inútil e legalista exige, quanta igreja perde tempo com legalismo quando deveria estar crescendo na palavra de Deus. Isso nos deixa na meninice espiritual. O legalista é um menino espiritual. Mas Paulo e Barnabé estavam ali pregando e ensinando a palavra do Senhor naquela cidade. Eu poderia falar de outras consequências, outras bênçãos, mas eu quero contar uma história para encerrar esse sermão. A história de um homem, de um pregador, que foi o que mais pregador EAD, vamos dizer assim, de longe, que mais me influenciou na vida, chamado John Piper. Já citei ele aqui no começo. Em 1982, o John Piper tinha apenas 2 anos de ministério. E ele subiu naquele domingo na sua igreja, na Bethlehem Baptist Church, lá em Minneapolis, para pregar um sermão bem específico, de uma situação bem específica. Porque ele queria, com ousadia, novo pastor na igreja, ele queria mudar uma cláusula no regimento interno da igreja que já tinha décadas que existia. E ele foi para ensinar essa igreja porque ele queria propor essa mudança. E lá no regimento interno, esse documento que regulava a vida da igreja, dizia o seguinte, preste atenção. Nós, os membros da Bethlehem, nos comprometemos a abster-nos da venda e do uso de bebidas alcoólicas. Naquela igreja, na época, você era proibido de ser membro e consumir qualquer tipo de bebida alcoólica. Ou seja, se você bebesse uma taça de vinho, se você consumisse um champanhe ou qualquer outra coisa, você não poderia ser aceito naquele lugar. E o Piper, irmãos, o Piper tinha essa posição pessoal de ser um abstêmio. Ele sempre defende isso, até hoje. Ele diz, olha, a escolha da minha vida foi me abster do álcool. Eu não bebo, eu ensino isso aos meus filhos, eu ensino isso aos meus discípulos, que essa é a escolha mais sábia que você pode fazer. Ele tem essa posição pessoal. Eu tenho também, inclusive. Mas o Piper entendia que essa não era uma lei bíblica. Jesus transformou água em vinho. Os discípulos, os apóstolos consumiam vinho fermentado. E o Piper queria alterar essa cláusula, mesmo concordando com a visão que ela apresentava para a sua limitação pessoal. Então, irmãos, ele foi àquele púlpito e ele disse o seguinte, eu quero ler para você. Deus odeia o legalismo tanto quanto odeia o alcoolismo.
O legalismo é uma doença mais perigosa do que o alcoolismo, porque não se parece com uma. Alcoólatras não se sentem bem-vindos na igreja. Legalistas adoram ouvir sua moralidade ser exaltada na igreja. Vejo 10 milhões de pessoas a mais no inferno por causa do legalismo do que por causa do alcoolismo. Porque o alcoolismo é fácil de ser identificado e de ser combatido. O legalismo se fantasia de santidade. A cláusula, então, que o Piper propôs foi a seguinte: veja como é parecido, mas muda tudo. Nós nos comprometemos a buscar a ajuda de Deus para nos abstermos de todas as drogas, alimentos, bebidas e práticas que tragam dano injustificado ao corpo de Cristo e coloquem em risco a nossa própria fé ou a dos outros. Percebe que isso é mais abrangente, mais profundo, mais amoroso, mais edificante do que uma cláusula que só diz assim: está proibido, ninguém aqui é aceito se fizer isso. Mas o Piper estava dizendo: nós vamos nos abster de todas essas coisas se causar dano à igreja ou à fé do nosso irmão. A santidade bíblica, irmãos, é muito mais amorosa e muito mais profunda e muito mais transformadora do que o legalismo. Isso aqui muda tudo. Na primeira cláusula, a liberdade é restringida com um fardo. Na segunda, a liberdade é restringida pelo amor aos irmãos, e isso é leveza. Uma igreja que floresce, uma igreja que se santifica, irmãos, é uma igreja que aprende a viver o padrão profundo dessa palavra aqui, e não da minha palavra. É que tem a palavra de Deus como regra de fé e prática. E é a palavra de Deus suficiente para nos santificar. Deus não precisa que você adicione os teus mandamentos como fardo à vida das pessoas. O que está aqui é suficiente para nos salvar e nos manter e fazer crescer em santidade. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pela tua santa palavra, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesse lugar e em vários outros lugares, onde a tua palavra tem crescido, onde a tua palavra tem nos santificado, tem cuidado de nós. Ah, Senhor, vem sobre nós, tem misericórdia das nossas vidas. Quebra os resquícios de legalismo que existem no nosso coração. Ou se ele estiver aflorado, Senhor, destrói tudo isso nas nossas vidas. Nos faz nos prostrarmos diante de Ti para dependermos só da Tua graça, para crermos no Senhor como suficiente, crermos na Tua palavra como suficiente para nos santificar. Não permite, Senhor, que coloquemos fardos excessivos sobre nós, sobre os outros, sobre a igreja, sobre outras igrejas, mas vem com a leveza daquele que tem o jugo suave e o fardo leve. Nós queremos a Ti, Jesus. Se alguém aqui entendeu essa mensagem, que o Senhor cuide da sua vida. Se alguém aqui entendeu hoje que é salvo somente pela graça, pode se entregar a Jesus do jeito que está, do jeito que chegou, e pode ser aceito no corpo de Cristo para ser transformado e santificado, Senhor. Cuida desse coração. Que o Senhor possa nos abençoar com a profundidade da Tua palavra e da Tua santidade. Assim nós oramos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.